Liguei para o reverendo Fernandes, lá na LPC, e ele não estava em viagem aos Estados Unidos. Então, com pouquíssimo tempo para convidar outra pessoa, os irmãos já sabem, né? A congregação pretendia apresentar aos irmãos, oferecer lasanha aos irmãos. Mas nós vamos ficar aqui com o arroz com feijão. Okay? Então, meus irmãos, eu tinha um estudo, um pequeno estudo nessa área, e eu adaptei, e eu peço a paciência dos irmãos e o perdão, né, pelo preletor ter faltado. São coisas que acontecem, né? Ele de fato estava bastante adoentado de cama, mas Deus tem um plano em todas as coisas. Então, vamos estudar nesta noite esse tema, bastante desafiador, para entendermos qual é a nossa identidade. Alguém aqui que não é da igreja presbiteriana? Alguém que não é presbiteriano aqui? Ok, tudo bem. E eu vou falar de identidade, mas principalmente da identidade presbiteriana, né? Vou falar sobre questões da nossa igreja. Então vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós te somos gratos por esta noite, pelas tuas bênçãos. Pedimos pela saúde do reverendo Rogério, que o Senhor esteja ali, ó Pai, dando a ele recuperação e restauração da sua saúde para todas as atividades que ele tem, ó Pai, de forma tão fiel a Ti, desempenhado na nossa denominação. Te pedimos, Pai, por este estudo em que nós teremos agora, que Ele possa, Pai, trazer alguma edificação para as nossas vidas, e que possamos, Pai, pensar na denominação em que Te servimos dentro do Teu reino, para assim nos mantermos fiéis a Ti e a Tua palavra. Pai, abençoa-nos, portanto, abençoa cada irmão que o Senhor trouxe aqui nesta noite e aqueles que estão a caminho também. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Por favor. Meus irmãos, então, no meio de tantas denominações, quem somos nós? Né? Nós olhamos para o evangelicalismo brasileiro, são centenas de denominações, cada uma com aspectos diferentes, doutrinas diferentes, cultos diferentes. E essa é a questão: quem somos nós? O que é a igreja presbiteriana no meio de tantas denominações? Qual é a nossa identidade? O que nos diferencia? Nós podemos começar com a nossa história. A nossa história é diferente da maioria das denominações. Nós não nascemos nos anos 80, como a maioria das denominações neopentecostais. Nós temos uma história muito mais recuada. Eu fiz um elo aqui entre nós e Adão e Eva, mas eu creio que não vamos ter que parar em todos os períodos, né? Aqui são os períodos principais que nós temos no período bíblico, né? Reino dividido, monarquia unida, reino dividido, exílio, reconstrução, 400 anos, chamados 400 anos de silêncio, mas bem entendido que são 400 anos em que não houve trabalho profético, né? Deus não fica em silêncio. O reverendo Ernestine diz num dos seus livros justamente isso, que a criação continua falando e existe o bate-call, o eco da voz de Deus falando, né? Então é de silêncio profético, embora Deus continue falando. Período do Novo Testamento, pais da igreja, perseguição nos primeiros séculos, até 313, quando cessam as perseguições através do edito da tolerância ou de Milão, e no final do século, em 380, com Teodósio, o edito de Tessalônica, e assim o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império. Aí nós entramos no período da Idade Média, a gente vai focar um pouco nele, que é um período de 1000 anos móvel, aí de 500 a 1500, 600 a 1600, período móvel. Final da Idade Média, temos a Reforma Protestante. A Reforma Protestante começa na Alemanha, se irradia pela Europa, atinge a Inglaterra. É da Inglaterra que vem as 13 colônias para os Estados Unidos,
Havia já presbiterianos aqui, e é dos Estados Unidos que Simonton vem para o Brasil, e assim nós chegamos. A gente depois vai dar um foco aí na Idade Média e depois na Reforma. E falaremos então dos principais erros da Igreja na Idade Média. Vamos falar de 4 grandes erros da Igreja na Idade Média. O primeiro deles foram as indulgências. Aqui há uma gravura, não é? Em que a autoridade religiosa está escrevendo as indulgências. Aqui o povo retirando as moedas para comprar a indulgência. A indulgência era a venda do perdão divino. Então, nós sabemos pela palavra que quando alguém peca, basta dirigir-se a Cristo e pedir o perdão dos seus pecados. Mas naquela época havia um comércio do perdão divino. E as indulgências nascem como que uma solução para as penitências. Antes de haver essa instituição, um padre, ele anunciou à sua congregação que Deus, ele não ouviria os seus pedidos de perdão, mas se eles o pagassem, ele se dedicaria às orações e assim eles seriam perdoados. E isso foi se alastrando até ter um sistema grande aí de comércio do perdão divino. O vendedor mais conhecido das indulgências foi Tetzel, e Tetzel era um homem de vida moral questionável, mas era um grande vendedor, não é? Muito eloquente. E os irmãos imaginem aquelas caravanas da igreja chegando numa cidade pequena, com cavalos, com carruagens, com bandeiras da igreja. Aquilo era um evento. E eles iam para a praça pública, e Tetzel, com toda a sua eloquência, dizia palavras, frases impressionantes. Uma delas era essa daqui: no mesmo instante em que a moeda tilinta no fundo do cofre, uma alma parte do purgatório e voa para o céu. E as pessoas se emocionavam com isso, e tiravam as suas moedas do bolso, e iam lá para livrar os seus parentes de 400, 500 anos de purgatório. Havia pecados, havia tabela para pecados, pobres pagavam menos, ricos pagavam mais, havia venda de perdão até antecipado, não é? Então era um comércio absurdo do perdão divino naquela época. Hoje, católicos acusam evangélicos de comércio na fé, mas eles não têm moral nenhuma para nos acusarem disso, porque eles começaram muitos séculos antes, não é? O outro grande problema da Idade Média foi o comércio das relíquias. Relíquias eram ossos ou supostos objetos que pertenceram a personagens bíblicos. E havia exposição desses objetos e havia comércio desses objetos também. Na Igreja de Todos os Santos, em Wittenberg, você tinha lá muitas relíquias. Havia, por exemplo, um pedaço da Arca de Noé, um pouco de ferrugem da fornalha dos amigos de Daniel. Então você imagine na história lá de Daniel, alguém raspando um pouco de ferrugem e dizer: isso aqui vai valer dinheiro ainda, né? Havia pedaços de madeira da manjedoura de Jesus. Ao todo, só naquela igreja, cerca de 19.000 relíquias. Há um ditado que diz que se juntassem os pedacinhos de madeira da cruz de Cristo, que já foram vendidos na história, daria para construir não uma cruz, mas uma cidade inteira de madeira, né? O comércio foi muito grande dessas relíquias. Eu não sei quantos de vocês assistiram o filme Lutero, mas vocês se lembram de Lutero pegando uma fila imensa para ver o crânio de João Batista, e depois que ele sai da cegueira espiritual, ele brinca com seus alunos, né? Dizendo que só olhar para o crânio de João Batista lhe deu um desconto de 400 anos no purgatório. Então isso era muito comum na época, e foi quanto a essas questões todas que Lutero se indignou. Em Württemberg havia um vendedor de indulgências que andava com uma pena que dizia que tinha sido tirada da asa de Miguel. Miguel deu um rasante e ele tirou. Havia vendedores ambulantes. Um outro grande problema era o tribunal da Inquisição. A igreja era detentora absoluta da verdade em todos os assuntos, os irmãos sabem disso.
E quem discordasse de assuntos em que a igreja, aliás, quem discordasse da opinião ou da visão da igreja, era chamado a retratar-se. Galileu Galilei teve que retratar-se por confirmar as teses de Copérnico. Então ele concordou com Copérnico que o nosso sistema não era geocêntrico, mas era heliocêntrico. E assim ele teve que se retratar. Giordano Bruno não se retratou e foi amarrado em praça pública e queimado com a língua perfurada. Língua perfurada ou cortada era um requintezinho de crueldade que eles faziam para que mártires não cantassem, porque alguns dos mártires iam para a fogueira e continuavam cantando, então eles passaram a cortar a língua dos mártires cristãos. A Inquisição foi um período terrível, então, dessa época também. Havia muita corrupção, padres com vida imoral. Os livros mostram isso. É possível que você se lembre do filme Lutero chegando em Roma e Meretrizes o convidando. Não é? Você fala, como assim? Porque havia de fato muita imoralidade naquela época. Não é? Você tinha padres sem conhecimento da Bíblia. Aquele livro que está esgotado da editora, A História da Reforma no século XVI, do D'Aubigny, ele mostra um pouco essas coisas, né? Ele mostra Lutero sendo ridicularizado por colegas porque lia a Bíblia. Os padres não liam a Bíblia, não tinham conhecimento bíblico algum. Cargos públicos ocupados por padres. Lutero escandalizado no convento da Lombardia, né? A caminho de Roma, porque ele achava que em Roma ele encontraria santidade que ele já não via mais na sua terra, na Alemanha. A caminho de Roma ele para num convento. Ele fica escandalizado com as peças de prata, os talheres, as toalhas, e ele comenta com um padre lá, o santo padre não sabe desse luxo todo, e ele recebe um conselho do porteiro do convento para sair rápido dali, porque ele corria risco de morte. Então, Lutero chega em Roma e fica igualmente escandalizado, né? Ele, chegando em Roma, ele achava que encontraria santidade, homens santos, mas ele encontra o esgoto a céu aberto lá em Roma. E missas sendo feitas de modo mecânico, enquanto ele gastava 50 minutos para fazer uma missa, os sacerdotes faziam em 15 minutos, em 20. Os sacerdotes brincavam com o latim, brincavam entre si, porque o povo não entendia o latim. Então eles erguiam a hóstia e ao invés de dizer o trigo se torne carne, eles diziam em latim, o trigo continue sendo trigo, e davam risada e o povo não entendia nada, e Lutero foi se escandalizando com essas coisas. E aí nós entramos no período dos pré-reformadores, né? Então, depois de uma Idade Média, ou ainda no final da Idade Média, com tantos problemas, os historiadores identificam homens que mais ou menos 100 anos antes da Reforma Protestante, já começaram a perceber os erros e começaram a reclamar disso. Então, você tem, tradicionalmente, esses três nomes, né? John Wycliffe, que era da Inglaterra, ele foi professor em Oxford, doutor em Oxford, era um homem extremamente capacitado. Ele começou a escrever contra os erros da Igreja Católica, ele não se conformava com o luxo e a riqueza da Igreja Católica, e ele escrevia dizendo que a Igreja Católica deveria devolver ou dar os bens aos pobres, e ele foi muito perseguido por conta disso, mas não foi morto por conta disso. John Hus, lá na Boêmia, ele começou, influenciado pelos escritos de Wycliffe, ele começou a protestar também contra os erros da igreja e começou a pregar a palavra de Deus na língua do povo. E a igreja imediatamente foi para cima dele e ele foi julgado no concílio de Constança, e o mesmo concílio que o condenou também John Wycliffe, mas John Wycliffe já era morto. Então eles foram no túmulo de Wycliffe, desenterraram, queimaram seus restos mortais e depois jogaram as cinzas num rio lá na Inglaterra. Então John Hus, ele também era uma mente brilhante também. John Hus é o responsável pelo sistema de acentuação na língua lá do seu país, na língua tcheca, né? Ele foi um homem, ele era formado em letras, fez mestrado em teologia, doutorado em teologia, foi reitor de uma universidade
era um homem igualmente brilhante. Girolamo Savonarola, na Florença, também protestou contra os erros da igreja. Girolamo Savonarola, a linha dele era mais de protestar contra a imoralidade da sua época. E ele fez uma reforma onde ele estava ali, pregando contra a imoralidade do povo, e depois ele foi para o clero e passou a pregar contra a imoralidade dos religiosos. Passou a ser perseguido duramente e teve o seu fim enforcado e com o corpo queimado em praça pública. Então esses homens, eles, de uma forma muito abençoada por Deus, antes da reforma, eles já se manifestaram, eles viram os erros, porque eles tinham a Bíblia na mão deles, mas eles foram silenciados, não é? Há uma frase famosa de John Huss, que contam, né, que quando ele estava para ser queimado, ele disse ao seu carrasco: hoje vocês queimam um ganso, uma referência ao seu sobrenome, mas daqui a 100 anos vocês encontrarão um cisne e aí vocês não poderão fazer nada. E aí muitos atribuem isso à vinda depois de Lutero, 100 anos depois. Então nós temos os pré-reformadores e Martin Lutero, o nome dele em alemão, Martin Luther. Ele nasce em 1483 em Eisleben, na Alemanha. Em 501 ele começa a estudar Direito, e é interessante você ver essa formação de Lutero em Direito associado primeiro ao medo de Deus, né? A equação na mente de Lutero era simples: Deus é justíssimo, santíssimo, eu sou pecador. No momento que Deus prestar atenção em mim, eu estarei morto e fulminado. E para completar, há aquele episódio daquela tempestade, que um raio quase o atinge, né? É a primeira cena lá no filme. Nesse momento, então, ele decide abandonar os estudos de Direito e tornar-se um monge, a contragosto do seu pai. Em 1512 ele obtém o grau de doutor em Teologia. O Dalvinher, na sua obra, diz que ele não queria esse título, mas ele obteve o título, ele iria dar aula, né? E no segundo semestre de 14 e no primeiro de 15 ele leciona Salmos. No segundo semestre de 15 e no primeiro de 16 ele leciona Romanos. E é nesse período que ele, lendo lá Romanos capítulo 1, ele se depara com o texto de onde se atribui a conversão dele, né? O justo viverá pela fé, e a justiça de Deus é manifestada no Evangelho. Ele percebe então que ele não deveria temer a Deus como ele temia, um medo horrível, porque a justiça de Deus foi manifestada na cruz. Então ele escreve num lugar que as portas do paraíso se abriram para ele depois que ele teve essa percepção. Ele continuou lecionando. Aqui é sempre primeiro semestre, segundo semestre e primeiro semestre, né? Gálatas e Hebreus. Aqui é uma foto mesmo lá da capela, lá do castelo, e aqui é uma imagem do filme, ele afixando, né, as 95 teses. A porta as portas de igrejas funcionavam como que um mural para colocar comunicações, porque era um local onde as pessoas passavam. Lutero, ao afixar as 95 teses, ele tinha a esperança de que houvesse debate na igreja e de que o Papa soubesse daquelas coisas que estavam acontecendo. Ele, no primeiro momento, achava que o Papa não sabia de toda aquela comercialização da fé. Em 1520 ele queima em praça pública a bula papal que ameaçava a sua excomunhão. Em 1521 ele é chamado a se retratar na dieta de Worms, e a frase bastante conhecida: a menos que me convençam pela Escritura ou por razões claras de que estou errado, eu permaneço constrangido pelas Escrituras. Não posso nem quero me retratar, uma vez que não é seguro nem correto agir contra a consciência. Deus me ajude, amém. No primeiro momento ele fraqueja, não é? Ele pede um tempo, ele passa uma noite arrependido por ter fraquejado, né? Lutando contra o diabo no seu quarto, mas no dia seguinte ele vai de novo perante essas autoridades e ele afirma que
que ele é o autor daquelas obras que estavam ali, né, sobre a mesa. Por não se retratar, o imperador Carlos V assina um documento considerando ele fora da lei, e como corre risco de morte, seus amigos o sequestram e o escondem num castelo em Wartburg. Aqui são imagens lá do castelo. Nesse castelo ele escreve livros, cartas, panfletos e hinos. O hino Castelo Forte, os irmãos sabem que foi escrito lá. Em 11 semanas ele traduz o Novo Testamento do grego para o alemão. É impressionante isso. Se você pensar que era pena e tinta naquela época, não havia recurso de computador. Lutero é conhecido também por ter unificado a língua alemã. Quem estuda alemão passa por Lutero, porque havia vários dialetos falados, né? E ele, com o Novo Testamento, ele traz unificação à língua. O povo da Alemanha adere à reforma se irradia pela Europa, de forma que em 37, Dinamarca, Noruega, Suécia e Islândia já haviam aderido aos princípios da reforma. Na Suíça, Zwinglio, que era ex-padre, como muitos dos líderes, né, liderou a reforma, e na França, o propagador João Calvino. E o que a nossa igreja tem a ver com a reforma protestante, então? Vou traçar outra linha aqui, passando rapidamente pela história. Então, temos ali João Calvino, a Academia de Genebra, hoje a Universidade de Genebra. A Academia de Genebra serviu como refúgio, e a Academia também, né, para muitos protestantes que perseguidos iam para estudar o protestantismo. John Knox foi um dos alunos da Academia de Genebra, e quando ele retorna para a Escócia, ele faz parte da luta para tornar a Igreja da Escócia uma igreja reformada. E a Igreja da Escócia vira presbiteriana, isso em 1560. Então veja a idade da nossa igreja, né? Sem nenhum bairrismo, nenhum denominacionalismo aqui, mas para nós darmos valor à nossa história. Tá? A partir de 1715 ocorre uma grande migração em massa de escoceses e irlandeses para os Estados Unidos. Em 1706 já há o primeiro presbitério na Filadélfia. Em 1837, junta de missões estrangeiras que envia Simonton para o Brasil, chegando aí em 12 de agosto de 1859, chegando no Brasil. Data que acabou sendo a data oficial de comemorações da nossa igreja. Estranhamente, né? Porque o fato dele pisar no Brasil, já tornar a data oficial, isso é bem contestado, né? Tradicionalmente nós damos data a uma igreja quando começam os trabalhos, começam o culto, mas estipulou-se assim. Ok, irmãos, vimos a nossa questão histórica. Eu passei rápido por dois motivos. Os irmãos já estudaram isso e o reverendo Wilson está ali, né? Então, morre de vergonha de falar de história com o doutor sentado ali. Mas uma visão rápida da nossa história, né? Isso forma a nossa identidade. Nós somos presbiterianos e temos uma história de muita luta. Esses homens e mulheres deram sua vida, muitas vezes, para que a reforma seguisse, para que a Bíblia fosse traduzida. Então nós temos uma história de muita luta lá atrás, né? Não nascemos em 1980, a nossa história vem bem antes disso. Vamos ver agora alguns diferenciais doutrinários. Primeiro, no que nós cremos. A nossa Constituição, no artigo 1º, ela diz que a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais. Isso é interessante, né? A nossa igreja é uma federação. Então, isso significa que as igrejas locais têm certa autonomia, mas elas estão ligadas aos concílios por federação. Então não podem fazer o que querem, não são autônomas. E a igreja adota como única regra de fé e prática as escrituras sagradas do Velho e Novo Testamento, e como sistema expositivo de doutrina e prática a sua confissão de fé e os catecismos maior e breve. Então nós entendemos que a Bíblia é a única regra de fé e nós adotamos a confissão e os catecismos como símbolo, como sistema expositivo de doutrina. Tá? Um diferencial da nossa igreja é a ênfase na Bíblia. Então, no passado,
O romanismo não considerava a Bíblia como autoridade final, considerava a tradição oral, né? Os dogmas, as falas papais e aquilo que eles diziam que tinha sido passado por tradição oral. Coisas que Cristo teria ensinado aos apóstolos que não foram registradas, teriam sido passadas. E nós sabemos onde vai dar isso, né? Aquela brincadeira de criança, telefone sem fio, mostra a confiabilidade de uma tradição oral. Então, os reformadores resgataram a ênfase na palavra. Calvino foi o mestre da reforma. Calvino escreveu sobre quase todos os livros da Bíblia, entre cartas e livros. A obra de Calvino é gigantesca. Com muito empenho, talvez você consiga ler a obra de Calvino durante a sua vida inteira. E esse homem escreveu, em pouco tempo de vida, né, de novo na pena e na tinta, escreveu uma obra impressionante, completa. Né? Ele escreveu livros explicando quase toda a Bíblia, escreveu as Institutas, Manual de Vida Cristã. As Institutas hoje, infelizmente, é lida basicamente em seminários, mas naquela época era um livro popular. E ela foi feita num formato que cabia nos bolsos das pessoas, né? Era um formato popular e as pessoas carregavam, liam e discutiam teologia. Era assunto era um assunto de pessoas populares, né? Era do povo, não apenas de teólogos e estudantes de teologia. Essa ênfase também é vista, aliás, então ontem, no passado, o humanismo não considerava a Bíblia, hoje ainda não considera a tradição oral. Algumas igrejas pentecostais consideram a experiência, né? Algum irmão pentecostal, ele não vai admitir, mas na prática deles, por vezes a experiência é mais forte do que a própria palavra. O peso cai na experiência. Então, por vezes, não adianta você discutir com o pentecostal dizendo que aquela experiência que ele teve não tem base bíblica, porque ele vai dizer, aconteceu comigo, isso basta, isso não interessa o que você está falando. Então a ênfase vai na experiência. As igrejas reformadas seguem o sola escritura, ou toda a escritura, só a escritura e toda a escritura. Nós vemos essa ênfase na formação de nossos pastores. Muitas denominações evangélicas ordenam seus pastores com 3 meses ou 6 meses. Basta o indivíduo ter certa eloquência que ele já é colocado como pastor. Mais do que ninguém, vocês sabem o quanto é difícil alguém ser ordenado pastor na nossa igreja, né? Tem que passar por todos esses processos que vocês passaram. Hoje, seguindo as leis, as últimas resoluções da IPB, um candidato, alguns de vocês, ou a maioria de vocês, passou por isso. É possível que tenha havido alguma exceção aí que não tenha passado. Mas segundo as nossas resoluções, o candidato que apresenta-se no conselho dizendo eu quero ser pastor, a partir desse momento ele tem que ser observado pelo conselho durante 3 anos. 3 anos de observação, recebendo leituras, trabalhos específicos, para que ele desenvolva, né, para que o conselho perceba se ele está desenvolvendo o seu chamado. Findos desses 3 anos, ele se apresenta ao presbitério. No presbitério, ele vai ser examinado quanto aos motivos que o levaram a querer essa vocação. E passando lá, ele vai ser encaminhado para o seminário, para o vestibular, que eu acho que a maioria de vocês já pegou o vestibular nessa fase, que é uma fase difícil, né? No passado o vestibular não peneirava muito, hoje o vestibular peneira bastante. Houve uma edição do vestibular aí que houve 70% de reprovação. Então, passando no vestibular, vem para o seminário, e aí a grande peneira do seminário, que é o curso em si, né? Quem consegue chegar até o final, pela graça de Deus, volta para o presbitério, e no presbitério vai ser examinado de novo, tese, exegese, sermão de prova, aquele exame oral, né, com a sabatina, e aí ele vai ser licenciado, né? Ele tem licença para pregar. Aí, sendo licenciado, ele vai cumprir o período, que pode ser no máximo de 2 anos. Terminada a licenciatura, novamente, vai ser examinado de novo, tese, exegese, todo o processo de novo na licenciatura para ordenação. Então, é pastor na IPB quem de fato foi chamado, né? Porque o processo é bastante difícil, mas tem que ser assim mesmo,
porque para o reino de Deus, para o ministério da palavra, tem que ser assim. Nós vemos essa ênfase então na formação dos pastores, no papel da palavra em nossos cultos. Nós cremos que a palavra ela tem um papel importante no culto prestado ao Senhor. Então muitas igrejas dão ênfase a outras coisas, ao momento do exorcismo ou ao momento dos cânticos, né? E é triste quando em igrejas presbiterianas você tem 1h30 de música e 20 minutos de sermão. Não é o padrão presbiteriano, né? A ênfase deveria sempre estar na palavra. Nós cremos que quando um pregador sobe no púlpito, é Cristo falando ali, é o próprio Deus falando através do pregador. Nos estudos bíblicos semanais, muitas das nossas igrejas fazem estudos bíblicos semanais, escola dominical. Muitas denominações não têm mais escola dominical. Isso acaba entrando em algumas presbiterianas, né? Eu já vi presbiterianas aí abolindo a escola dominical, mas sempre foi algo da nossa identidade. A igreja sempre manteve a escola dominical. E no incentivo à leitura, nós tanto incentivamos os crentes a lerem a Bíblia, como a lerem livros que expliquem a Bíblia, né? Livros evangélicos, livros bons. Isso está na ênfase. Então, isso faz parte da nossa identidade. ênfase na palavra de Deus, só da Escritura, toda a Escritura. Para nós a Bíblia é única regra de fé, aquilo que nós cremos, e única regra de prática, aquilo que nós praticamos. Eu coloquei um exemplo aqui de hoje de manhã, né, antes do churrasco. A Bíblia é inerrante o suficiente, isso eu não preciso explicar. Outro diferencial nosso, irmãos, é a forma de governo. E aqui nós temos exemplo de 3 formas de governo, né? A forma congregacional, episcopal e representativa. Então, qual é o lema da forma congregacional? Todos governam todos. Que igrejas seguem a forma congregacional? Igreja Batista, por exemplo, Assembleia, não é? Muitas igrejas pentecostais seguem essa forma. Já desses falando sobre isso, não com esse slide, mas falando sobre esse assunto na classe, alguém me disse, eu não sei se foi o Ronaldo, se foi o Marcos, mas alguém me falou que o sistema congregacional, na prática, ele vira episcopal. Porque, na teoria, como é que ele deveria ser? Precisa pintar a igreja? Reúne a assembleia. Aí, quebrou o portão? Reúne a assembleia. Todas as decisões são tomadas pela assembleia. Mas um colega me falava que, na prática, não é assim. Porque o povo não aguenta ficar se reunindo todo domingo para a assembleia. Então, na prática, acaba virando o episcopalismo, acaba indo para o outro lado. E o pastor, ele acaba tomando as decisões. E só coisas muito graves é que ele leva para a Assembleia. Sim, por causa do meu envolvimento no evangelismo explosivo, eu conheci muitas igrejas batistas. E a prática delas é outra, vira representativo. Eles nomeam comissão de reforma, de disciplina. E as comissões são resolvidas nas comissões e dado relatório à Assembleia só. Olha só. Interessante, né? Eles correm e acabam caindo no nosso sistema. Então, todos governam todos. As bolinhas vermelhas aqui representam os membros da igreja. Sistema episcopal, governa todos. Né? O sistema de muitas igrejas neopentecostais, em que a palavra do pastor, do apóstolo, do bispo, a palavra dele acabou. Na igreja católica também, né? O padre é que manda. Lá perto de onde eu morava, lá em Santo André, uma vez pintaram uma igreja católica, pintaram de rosa e fizeram umas gravuras assim na parede, um negócio horrível. E eu fiquei pensando, olha o sistema episcopal aí, se tivesse um conselho dessa igreja, nunca isso aconteceria. Mas decisão de um homem só, né? O cedendo à pressão, um homem só, é o que acontece. E o representativo, que é o nosso, alguns governam todos, né? É o sistema até do nosso país. É a democracia indireta. Alguns governam todos. Note que aqui as bolinhas pretas representam uma bolinha o pastor e 3 bolinhas vermelhas que foram aqui para a liderança.
meus irmãos sabem, esses que lideram, eles são escolhidos pela própria igreja, com mandato, né? Com reeleição ou não. Então, é o sistema que nós seguimos. Mas será que nós seguimos porque ele aparenta ser mais lógico apenas? Não, nós seguimos porque nós temos base bíblica. Se você vai para Atos 15, o Concílio de Jerusalém, o primeiro concílio, você percebe lá aquele problema, que inclusive foi tratado aqui, né, na Semana Polêmica, aquele problema de judeus que estavam querendo submeter os novos crentes à circuncisão, para que eles fossem salvos. E aí diz lá o texto que houve pequena como é que é o termo lá? Houve não pequena discussão entre, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles. Eu fico imaginando isso, a cena, né? Paulo e Barnabé com uma não pequena discussão com eles, né? Eles decidiram o quê? Decidiram convocar todos os crentes, todos quase 5.000 crentes. Decidiram delegar: Tiago, você é o pastor da igreja, você resolve? Ou chama Paulo aqui para resolver? Não. Diz o texto, em vários versículos que vocês conhecem, que eles decidiram levar a questão aos apóstolos e presbíteros. E apóstolos e presbíteros vai aparecer 3 vezes ali, né? Então, houve uma delegação para os apóstolos e presbíteros. Você tem, né, as discussões que acontecem no concílio, e ao final Tiago toma a palavra e ele dá a resolução final, né, entendendo qual era o espírito ali do concílio, e a decisão é comunicada depois para todos. Então, esse é um diferencial da nossa igreja, faz parte da nossa identidade. Aliás, dá nome à nossa igreja, né? O sistema presbiteriano, dos presbíteros, dos anciãos, que, escolhidos pelo povo, vão governar. Uma coisa que cabe a gente falar aqui, meus irmãos, é a seguinte: às vezes há um equívoco em dizer que os presbíteros são eleitos pelo povo, então eles devem representar o povo e ficar atentos aos anseios do povo, como se os presbíteros fossem fiéis ao povo. Não é assim. Os presbíteros são eleitos pelo povo, mas eles são fiéis a Deus. Então, se o povo está querendo comer porcaria, eles não vão ouvir o povo, eles vão dar alimento sólido, né? Porque a fidelidade dos presbíteros não é ao povo, a fidelidade é a Deus, é a Deus. Outro diferencial da nossa igreja, que às vezes nós não percebemos, é a ética nas finanças. Primeiro, o pastor não mexe com o dinheiro da igreja. Eu não sei se vocês se lembram de uma cena de televisão de um pastor dessas igrejas que mexem com muito dinheiro, fazendo um culto fora do país, nos Estados Unidos, abaixado no chão, com um monte de dólares no chão, e ele pega uma nota de dólar e dá um sorriso, abre a nota, né? Ali os pastores contando a arrecadação no chão. Você deve se lembrar dessa cena, né? Passou aí no final dos anos 90 no Jornal Nacional. No nosso sistema, o pastor não põe a mão no dinheiro. No nosso sistema, o tesoureiro é responsável pelo dinheiro, né? Então a igreja tem que ter uma conta conjunta em que o pastor e o tesoureiro assinam, mas quem movimenta essa conta é o tesoureiro. Quem paga o pastor é o tesoureiro. Os gastos devem estar previstos no orçamento. Não é essa festa também, chega lá e vai comprando qualquer coisa. É feito um orçamento. A comissão de exame de contas examina as contas da tesouraria. Isso aqui é constitucional, né? A Constituição diz que de 3 em 3 meses, uma comissão nomeada pelo Conselho da Igreja, e os membros desta comissão não podem ser parentes do Conselho da Igreja, tem que ser de pessoas, né, da própria membresia, que não sejam parentes. Essa comissão de 3 em 3 meses vai receber toda a documentação do tesoureiro e vai examinar. Então veja como é transparente. O pastor não mexe em dinheiro, e se alguém pensar assim, ok, o pastor não mexe, mas esse tesoureiro aí, será que ele não está fazendo alguma coisa errada? Existe uma comissão de exame de contas para analisar as contas da tesouraria, e se reúne de 3 em 3 meses. No início de cada ano, os membros na Assembleia tomam conhecimento de todas as contas. É a Assembleia ordinária de ordem, né? Aquela Assembleia que tem que acontecer todo ano.
eles tomam conhecimento do movimento do ano anterior e do orçamento para o ano que se inicia. Certa vez eu estava lá na igreja e tinha umas senhoras que haviam saído de uma dessas igrejas que mexem com muito dinheiro, que líderes colocaram dinheiro na Bíblia, essa igreja. E era num domingo de assembleia. Eu havia dado o aviso da assembleia, explicado, né, para que seria a assembleia. Aí no final do escola dominical, elas vieram conversar comigo, admiradíssimas. Elas falaram: pastor, na sua igreja os membros têm acesso às contas da igreja? Eu falei: sim, isso é normal, uma vez por ano é feito, mas se um membro quiser tomar conhecimento antes disso, basta ir conversar com o conselho. Aliás, há igrejas que fazem até balancetes, né, mensais, bimensais. E ela ficou admirada, porque ela vinha de uma igreja que nunca nenhum membro tinha acesso às contas. Não se sabia quanto entrava, quanto saía. Aquilo era um assunto da alta cúpula lá da liderança. Então isso na nossa igreja é muito transparente. A gente deveria valorizar isso. Um outro diferencial da nossa igreja é a forma de adoração. Quando você liga a televisão e observa alguns cultos em outras denominações, você percebe o quanto esses cultos são diferentes no nosso sistema. É uma pena que muitos presbiterianos ficam tentando imitar esses cultos, né? Nós temos uma riqueza litúrgica tão grande nas nossas mãos, não explorada, mas a nossa tendência é sempre, né, querer copiar o próximo. E com as formas de adoração eu vou fechar o estudo. Só são 90 slides, está acabando? Não são poucos slides, mas é o nosso último tópico, ok? Alguns princípios da adoração reformada. Primeiro princípio. Eu não vou esse baterista aqui. O primeiro princípio é glória só a Deus. Tá? Só Deus é digno de glória. Alguém poderia ler Salmo 29, 2? E outro, por favor, Isaías 42, 8? Salmo 29, 2. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Isaías. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra a imagens de escultura. Muito bem. Meus irmãos, os reformadores desenvolveram esse lema, né, que a glória deve ser dada só a Deus, e eles mostraram que isso deve ser praticado em todas as esferas da nossa vida. E há mais textos aí, né? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Já foi falado nessa semana a ideia do corandel, né? Tudo que nós fazemos é diante de Deus e para a glória de Deus, e isso engloba o culto também, né? A nossa adoração, ela deve glorificar uma pessoa só, é Ele quem recebe a adoração, de modo que uma das aplicações é que não pode haver exibicionismo. Então, num culto, eu coloquei músicos aqui, mas cabe também a dirigentes, solistas, cantores, pregadores. Não cabe exibicionismo. Então, não cabe o músico no momento da adoração coletiva, ele sair fazendo um solo, né, dizendo: agora é a minha vez, agora eu vou brilhar. Ou um baterista, né, sair chamando a atenção para si. Não cabe chamada de glória que não seja glória para Deus. Mesmo dirigentes de culto, pregadores, nesse sentido, Spurgeon, naquele livro Lições aos Meus Alunos, ele escreve lá, né, que ele dizia aos seus alunos para eles pregarem de forma que as pessoas saíssem da igreja não dizendo: pastor, como o senhor prega bem, que sermão maravilhoso, mas que saíssem dizendo: pastor, que Deus maravilhoso, né? Jogando a glória para Deus. E a clássica também é do John Bunyan. Dizem, isso está escrito, né, em livros, que John Bunyan certa vez desceu do púlpito, e os púlpitos eram elevados, ele desceu do púlpito, e lá na porta, cumprimentando as pessoas, uma senhora
passou a tecer elogios a ele, como o senhor prega bem, que oratória, tal. Ele falou: eu sei, minha irmã, o diabo me disse isso quando eu descia do púlpito. Então, no culto, a glória deve ser só a Deus. Não cabe, por exemplo, um solista cantando e fazendo aqueles melismas, né, com a voz apenas para chamar a atenção para si. Né? Nada no culto deve chamar a atenção para o adorador, mas sim para o objeto da adoração, que é o nosso Deus. O culto tem que ser teocêntrico, cristocêntrico. É Cristo quem deve ser a figura principal no culto. Um outro princípio é que a adoração ela deve ser feita somente na palavra, só na Escritura, de novo. E aqui um trecho da Confissão de Fé que vocês conhecem tão bem. Deixe-me frisar, já que vocês conhecem, vamos no ponto aqui. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e é tão limitado pela sua própria vontade revelada que Ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Esse parágrafo, com alguns outros, eles dão base para o princípio regulador de culto, que é o princípio reformado que nós seguimos, de que apenas aquilo que é prescrito nas Escrituras deve servir para a nossa adoração. É uma contraposição com outro princípio que dizia que é luterano e é católico, né? O que não é proibido pode ser praticado. Então, se a Bíblia não proíbe velas, pode pôr. Se a Bíblia não proíbe incenso, pode pôr. Se a Bíblia não proíbe dança extravagante, pode praticar. Veja que esse princípio dos luteranos e católicos, ele abre extremamente. O princípio reformado é o contrário. Apenas aquilo que Deus ordenou deve ser praticado. Apenas aquilo que tem base bíblica deve servir para o nosso culto. E, meus irmãos, o princípio aqui pensado é muito claro. A ideia é que, como o nosso coração foi contaminado, até a nossa forma de adoração, ela está passível de dúvida. Ela está contaminada pelo pecado. Então não pode ser assim: não, na adoração eu sigo o meu coração, porque aí as coisas são para Deus, eu tenho liberdade do Espírito, essas coisas que falam, né? Na verdade, com o coração contaminado pelo pecado também, a nossa adoração, se ela não for cativa às Escrituras, ela vai sair contaminada da mesma forma. É por isso que nós nos prendemos na Escritura, porque o Deus que quer ser adorado, Ele mostra como Ele quer ser adorado. Então, seguindo a Bíblia, você está num caminho seguro. É aí que entra o princípio regulador do culto. O caráter dialogal também é um princípio reformado. A adoração é coletiva, não é individual. Quando as pessoas se reúnem na igreja, não é para adorarem a Deus individualmente, né? Sem relação com o corpo. Quando o povo de Deus se une, é em corpo para adorar o seu cabeça. É triste nós vermos uma tendência, a tendência da pós-modernidade é o individualismo, né? E ela se reflete nas nossas músicas. Infelizmente, boa parte das músicas que nós cantamos nas nossas igrejas, os cânticos, vêm de compositores que não têm teologia, ou de comunidades que não se aplicam tanto à palavra. E você pode observar que muitas músicas são individualistas. Então, eu quero, eu tomo posse, meu, os pronomes pessoais todos no singular, né? O que é meu, o que eu quero, eu tomo posse e assim por diante. Então é bom dar uma olhada nos cânticos da sua igreja para ver se essa tendência não está lá. Não significa que não possa ter cânticos com pronome, né, pessoal no singular, mas às vezes você pode levar um susto em perceber que todos os cânticos lá estão no singular. Isso descaracteriza a adoração que deve ser coletiva, deve ser em corpo. Nós não estamos ali adorando individualmente, né? Então é o caráter dialogal. A adoração considera a majestade de Deus, a transcendência de Deus. Nós sabemos que imanência e transcendência, ou em outras palavras, o fato de Deus ser um Deus que está nos céus, Ele é transcendente.
mas ele ser imanente também, porque ele é o Pai Nosso, isso são dois aspectos do nosso Deus. Quando você despreza um desses aspectos, você cai em erro, você cai em heresia. Muitos dos cânticos atuais, que são chamados cânticos românticos, estão desprezando a transcendência de Deus. E estão chamando Deus, não de Deus, mas de namorado. E eu vou demonstrar aqui com 3 cânticos como essa tendência está mais perto de você do que você imagina. A questão é, bom, vamos lá ao Apaixonados por Jesus, né? Houve uma época aí do Apaixonados por Jesus, saiu disco, CD, alguma coisa. Primeiro, a palavra paixão, meus irmãos, sempre que ela é usada na Bíblia, ela é usada em tom pejorativo. Nunca paixão na Bíblia é num tom positivo. Esse é o primeiro motivo, né, para nós não concordarmos com isso. E o segundo é que até o senso comum mostra que entre paixão e amor, amor é preferível, né? Porque paixão é aquele fogo que arde e se acaba rapidamente. Então não há base bíblica para alguém dizer que está apaixonado por Jesus, que Jesus é sua paixão. Foge da Bíblia. Quebra o nosso princípio primeiro de estarmos cativos da Escritura, né? Quebra o princípio regulador. Mas nessa linha você encontra muitos cânticos românticos para Deus. Então há uma série desses cânticos. Eu já vi alguns dizendo: quero sentar no teu colo, acariciar o teu rosto. São cânticos, meus irmãos, que desprezam esse respeito e essa reverência para com Deus Todo-Poderoso. Sentar no colo, acariciar o rosto, isso é dito em relações humanas, né, de marido e mulher, mas não numa relação de criatura e criador. Veja Michael Horton falando sobre música romântica no livro A Face de Deus. E certamente vocês devem ler em alguma matéria, né, lá no apêndice A. Ele diz assim: Jesus ainda é a figura central. Ele está comentando uma música. Eu peguei aqui o trecho que ele vai concluir. Jesus ainda é a figura central, mas não é a Jesus como Cordeiro de Deus, mas ao amante que reside no eu, que normalmente se está apontando. Ele vai defender que os cânticos românticos, na verdade, são para agradar quem canta e não agradar o próprio Jesus Cristo. Jesus é, num sentido real, aquele que nos ama, cuja compaixão altruísta nos assegurou como seus cordeiros. Apesar disso, essa metáfora do amante não é um fim em si mesmo. Seu amor não pode ser separado de sua ação salvadora. E é aqui onde muitos dos hinos românticos perdem contato com a teologia da cruz. Então, quando você tem um cântico que só fala de amor, como se o único atributo de Cristo fosse amor, mas não o amor revelado na cruz, um amor sentimental, você distorceu o Evangelho. Porque o amor de Cristo é muito mais do que um amor sentimental, não é? É um amor prático, é um amor salvífico, redentor, expiatório. Então esse é o problema. E aí eu proponho um teste aqui para vocês, sobre cânticos românticos. Qual dos 3 cânticos abaixo é romântico? E para fazer esse teste é muito fácil. Basta você tirar a palavra Jesus, ou Deus, ou Senhor, e trocar por um nome de pessoa, um nome humano. Se der para cantar, é um cântico romântico. Dê uma olhada aí nos 3 cânticos. Alguém arrisca? Qual é o cântico romântico aqui? 1, 2 ou 3? Será que no primeiro dá para cantar? Vamos escolher um nome. Eu vou ter que trocar por nome de homem, ok? Não dá para colocar. Então vamos pensar em José aqui. Te agradeço, José, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Não dá. Aqui já não dá. Vamos para o terceiro. Você já sabe qual é o problema. Não dá para colocar um nome de homem aqui. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és, dentro dos corações. Eu usei só cânticos aqui, porque essa é uma palestra que eu já dei para mocidades, né? Mas daria para fazer com hinos também. E veja esse aqui.
esqueça que é um cântico cantado na igreja e, né, tire as suas emoções, o seu amor por esse cântico, que eu sei que alguns têm, e trate-o racionalmente. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro o meu coração, meu clamor tu escutas, e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, José, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, dizer que preciso, dizer que sou grato, dizer que é formoso. Ok, você pode achar que o libertas meu ser aqui tem a ver com a obra de Cristo, mas dá para encaixar numa música romântica aí com facilidade. Esse é o problema de termos cânticos que não apontam para a transcendência, que não apontam para a cruz. Né? Você pode usá-lo facilmente numa canção romântica. E aí você está reduzindo o Senhor da Glória a um mero, né, a um nível das nossas relações. Então, meus irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com os cânticos, né? Tem que analisar muito bem as letras. Há cânticos que dá para trocar a letra, fazer um arranjo aqui e ali e salvar o cântico. Mas tem alguns que, né, não tem o que fazer. O melhor é não cantar. Agora, esse é um assunto muito difícil. Porque música sempre envolve emoção. Né? O dia que eu dei essa palestra numa federação de mocidade, eu quase que tive que sair com escolta. Porque uma menina chegou em mim e falou: mas eu gosto tanto daquele cântico. Eu falei: minha irmã, é errado. Ela quis me bater, né? Porque música envolve muito sentimento. Agora, vocês são futuros pastores, né? Vocês têm que se libertar dessas questões menores e pensar no que é correto, na glória de Deus e na edificação do rebanho, ok? Adoração espiritual é um princípio também mais espiritual e menos física. João 4 é o texto da mulher samaritana. E lá no texto a mulher está presa àquelas questões geográficas, não é? Em qual monte nós devemos adorar. E Jesus ele vai dizer que não há mais essa ligação geográfica com o monte, mas que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. E há uma coisa fascinante nesse texto, que você só consegue ver na língua grega, que é o uso da palavra verdade. A palavra verdade, ela pode ser aletheia ou aletinós. E aletheia é o oposto de mentira. Aletinós é o oposto de símbolo. É verdade no sentido de realidade. E João usa aletinós nesse texto também, mostrando que o que ficou no Antigo Testamento era simbólico. Não é que era falso. O sistema sacrificial do Antigo Testamento não era falso, era simbólico, né? O verdadeiro está agora, o real está agora. Então, a adoração ela deve ser não mais dos sentidos, como era do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, imagine-se entrando no tabernáculo, o quanto de coisas você tinha para ver, né? As cores, os móveis, né? Era tudo muito sentido. O cheiro do sacrifício, o gosto da carne, dos sacrifícios que se comia, você tinha sentidos para todos os lados. O culto agora da nova aliança, ele é menos sensorial. Não significa que não é sensorial. Você está lá na igreja com o seu corpo, né? Mas ele não é tão sensorial e tão simbólico quanto era no Antigo Testamento. Ele é mais espiritual. E aí Jesus diz: importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, não em oposto à falsidade, mas em oposto ao simbólico, né? Romanos 12:1 vai falar do logiquilatria, que é traduzido nas nossas versões como culto racional. A segunda pessoa que eu ouço especialista na área dizendo que a melhor tradução ali não seria racional, mas porque logique nem sempre é usado com o sentido de racional, mas poderia ser espiritual, que é o culto espiritual. Mas essa ideia, meus irmãos, o culto é mais espiritual e menos físico. Há algumas igrejas que as pessoas saem do culto
como se tivesse participado de uma aula de aeróbica, saem suadas, porque pouco se pensa na racionalidade do que está cantando, e muito se pensa no ritmo e na empolgação e na melodia que é bonita. As pessoas não usam em alguns contextos muito a sua mente. Infelizmente, na adoração isso acontece. E esse é o último slide. A adoração é ápice da adoração vivencial, ou o nosso congregamento para adorar a Deus na igreja é ápice da semana. Lá em Romanos 12:1, você vê a ideia de apresentarmos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e a ideia do apresentar os nossos corpos é uma apresentação contínua, né? O nosso culto racional, ele é contínuo, ele não se limita ao domingo, ele começa na segunda e chega até outra segunda e não para nunca. Voltando a 1 Coríntios, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo na vida é culto, mas há um momento em que o corpo de Cristo se reúne para cultuá-lo de maneira mais próxima. A adoração do dia a dia se faz pela obediência. E aí eu costumo falar do problema do arrepio, né? Que é aquele indivíduo que às vezes até canta lá na frente no período dos cânticos, que passa a semana inteira num pecado miserável, né? Longe de Deus, longe das coisas de Deus, pecando. Aí chega lá no domingo, e aí aquele período dos cânticos, muito emocional, aí ele levanta a mão e sente um arrepio. Aí pronto, o arrepio justificou toda a semana dele. Deus tocou nele. Aí ele vai para outra semana miserável de pecado, de coisa errada. Próximo domingo, período dos cânticos, ele sente um arrepio. Pronto, validou, né? Então, é a relação com o arrepio. Se Deus quisesse que a gente tivesse essa relação com Ele, haveria modos mais eficazes, né? De levar um choque, um raio. Mas a nossa relação com Deus deve ser de obediência. O nosso culto é através de obediência. É de segunda a segunda, não apenas num período de um culto. E a Bíblia, meus irmãos, mostra isso. Mateus 5, 23 e 24. Alguém pode ler? Estamos terminando. Quem achar pode ler. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Veja aí, o culto para, né? Vai primeiro resolver a sua questão, aí depois você traz a oferta. Isaías 1, de 11 a 17. Alguém leia, por favor. Que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrada o sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vinde para compareceres perante mim, quem vos requereu só pisar nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao juntamente solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Ok. Irmão, um texto duríssimo, né? Mas que condena justamente a iniquidade associada ao culto. Então, esse tipo de culto não agrada de fato a Deus. O culto deve ser o culto que nós prestamos a semana inteira, com ápice
no nosso encontro no domingo. E aqui terminamos, meus irmãos, um comercial do nosso seminário. Nós vimos então, meus irmãos, como parte da nossa identidade, a nossa história, né? Nós somos o que nós herdamos pela história, uma história que nos liga lá na Reforma, de forma muito clara, uma história de luta, de muita gente que morreu por causa do Evangelho de Cristo. Nós vimos erros lá da Idade Média, né, que eclodiram com a Reforma Protestante. Vamos lembrar os erros? Indulgências, Inquisição, imoralidade, as relíquias, o comércio das relíquias. Nós vimos também os diferenciais nossos, né? A Igreja Presbiteriana, pela graça de Deus, dá ênfase na Bíblia. Ela tem uma forma de governo que segue a palavra, ética nas finanças, uma forma de adoração que segue a palavra. Então, isso são características da nossa igreja. Não é para desdenhar qualquer outra igreja, não é? Na verdade, igrejas reformadas seguem isso que a gente falou aqui. Nós aceitamos irmãos de outras denominações, eles tomam ceia quando vão às nossas igrejas, mas é para a gente dar um pouco de valor na nossa casa também, né? Para você perceber que a nossa igreja tem uma rica tradição que deve ser valorizada. Alguma pergunta, meus irmãos? Sim, Léo. Baseado em direcionamentos bíblicos, nós vemos que a música faz parte do culto bíblico. É verdade. E música como sinônimo de canto congregacional, onde todos participam e todos cantam. Olhando por esse viés, não parece estranha a ideia de um solo onde só um canta e os demais assistem, ou até de um coral onde só um grupo canta e os demais assistem? É verdade, a princípio parece estranho, e há igrejas que não seguem isso, né? Há igrejas assim, que já se não tem mais coral nem solista. Veja só, o que nós sempre, em igrejas assim, o que nós sempre dizemos para que fique claro é que da mesma forma que um se levanta para orar em nome de todos, quando um coral está ali cantando, nós dizemos: vamos louvar a Deus com o nosso irmão do coral, ou vamos louvar a Deus com o nosso irmão que vai fazer um solo. Eu acho que é isso a melhor coisa a ser feita, tá? Você entender que quem está ali não está louvando individualmente, mas está, na verdade, representando a todos. Não, complementando o que o irmão falou, aí a gente tem que rever a ideia de apresentação, né? As pessoas não se apresentam no culto, elas participam do culto. Então não tem a apresentação do coral, nem a apresentação do solista, é participação. Não tem a apresentação das crianças, é participação. É interessante até que em igrejas mais antigas, o coral ele não ficava lá na frente, né? Ele ficava lá na galeria. Na primeira igreja presbiteriana do Rio, que se chama assim, o coral fica lá em cima. Na catedral. Não, é na presbiteriana. Essa é a catedral. Ficaria a 100 metros. Sim. Só falou do negócio daquele manual do candidato. Quando eu vim para cá, era recomendação. Hoje é obrigação segui-lo? A risca? É assim. Ou é recomendação? Não, é obrigação. Os presbíteros devem seguir. É lei agora? Nem todos. Sim, há uma resolução. Eles têm que seguir. Nem todos seguem, né? Às vezes alguns até não conhecem, mas é resolução já. Ok, irmãos? Se não há mais perguntas, nós vamos